Como usar o transferidor. História do transferidor. O transferidor é um instrumento usado para medir ângulos, geralmente semicircular, 180 graus, ou circular, 360 graus. Suas origens antigas. Babilônios 2000 a.C. Criaram o sistema sexagesimal base 60 que dividiu o círculo em 360 graus, fundamento para todos os instrumentos posteriores. Egípcios 1500 a.C. usavam cordas e esquadros rudimentares para medir ângulos nas pirâmides. Gregos 500 a.C. Com Euclides e Hiparco, usaram círculos graduados e desenvolveram o astrolábio, um antecessor direto do transferidor. Indianos e chineses também criaram instrumentos semelhantes para a astronomia. Idade Média. Os árabes aperfeiçoaram o astrolábio século 8 a 12 e espalharam-no pela Europa. Esses instrumentos já tinham divisões angulares muito próximas do transferidor moderno. Renascimento e Idade Moderna. Com as grandes navegações, século XV a XVI. Surgiu a necessidade de medir ângulos no mar e nos mapas. Apareceram quadrantes, sextantes e transferidores metálicos usados em cartografia, engenharia e navegação. Foi neste período que o transferidor semicircular graduado de 0 graus a 180 graus se consolidou. Séculos 18 a 19. Na Revolução Industrial começaram a ser produzidos em série, metal, madeira. Passaram a ser comuns em escolas para o ensino de geometria. Século XX até hoje. Produzidos em plástico transparente, muito usados em matemática e desenho técnico. Evoluíram também para versões digitais e eletrónicas, aplicadas em engenharia, arquitetura e software SCAD. Resumindo a evolução. 1. Babilônios. Divisão do círculo em 360 graus. 2. Egípcios. Primeiras medições práticas. 3. Gregos. Astrolábios. 4. Árabes. Aperfeiçoamento e difusão. 5. Europa renascentista. Transferidor semicircular. 6. Revolução industrial. Produção em série. 7. Século XX. Plástico e digital. Muitas crianças, adolescentes e jovens crescem vivendo, vendo e brincando com estes materiais. Mas conhecer a utilidade de cada um deles é muito difícil. Pior, saber que cada material que está dentro deste estojo teve sua história, povo que deu origem, necessidade desse povo, que quanto investigado na história de cada material, podem ser encontrados diferentes contextos, está bem longe, bem fora, mas muito bem distante do pensamento. Comecemos por desvendar o transferidor. Escutamos a história do transferidor, o percurso que teve desde a antiguidade, até armazenarmos no estojo, no telefone ou num computador. Mas, a questão é de como se usa o transferidor. Para resolvermos este enigma, comecemos a pensar o transferidor de duas maneiras, física e digital. Vamos falar de um transferidor físico. De uma forma mais simples, vamos ver a apresentação deste vídeo. Fala aí galera inscrita do canal, hoje nós vamos apresentar uma videoaula sobre a utilização de um transferidor. Então eu tenho aqui um exemplo de transferidor de 180 graus. A contagem desse transferidor, olha, você começa a contar aqui, olha, aqui é grau zero, tá? E aí vai de 10 em 10, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e nesse caso vai até 180 graus. Da mesma forma, você conta também pela parte externa desse transferidor, olha, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai até 180 graus. Todo transferidor tem essa linhazinha, tem aqui esse rebaixamento aqui
e tem essa demarcação aqui. Para que serve isso? Essa demarcação serve para você, é como se fosse a origem do ângulo, né? Onde você vai colocar aqui como se fosse o vértice, tá bom? Então eu vou apresentar aqui um exemplo de medição de ângulo, tá? Então nós temos aqui esse ângulo destacado aqui, vamos medir para saber quantos graus tem esse ângulo. Então você pega aqui o seu transferidor, olha, essa marquinha aqui você vai colocar no vértice, tá bom? Olha, você coloca aqui no vértice do ângulo, tá? Você coloca aqui, beleza? E é importante destacar aqui o seguinte, tá? Olha, tá em cima do vértice. Essa linha aqui do transferidor, olha, que é a linha do zero, tem que estar alinhada com a semi-reta aqui que forma o ângulo. Então aqui, ó, você tem que ajustar sem perder o foco nisso aqui, olha, tá? Não pode sair do vértice. E aqui tem que estar alinhado, tá bom? Olha, zero aqui mais ou menos alinhado, olha, e a linha aqui no vértice. Então vamos conferir aqui, olha, 10, 20, 30, 40, vai até tá entre 110 e 120 graus, tá? Então aqui, olha, você consegue perceber aqui o seguinte, que entre 110 e 120 nós temos aqui os 115 graus. Então é um ângulo que está pouco acima de 115 graus, então é mais ou menos 116 graus, tá bom? Olha aqui, 115, então 116 graus. Então esse ângulo aqui é aproximadamente 116 graus, tá bom? Vamos colocar aqui mais um exemplo de utilização do nosso transferidor. Então nós temos aqui esse ângulo, o primeiro passo é colocar essa linha aqui em cima do vértice, tá aqui, já coloquei. E segundo é você alinhar o 0 grau com a semi-reta que forma o ângulo, tá? Então ajustando aqui, tá bom? Mais ou menos isso. Perfeito. Olha, a linha está aqui no vértice e o 0 está alinhado com a semi-reta do ângulo. Então, nós vamos começar a contagem aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 50, olha, está entre 50 e 60 graus. Então, se está entre 50 e 60 graus, aí eu vou olhar para cima, olha, aqui, ó. Então, aqui é 55 graus. Então, a anterior é 54. Então, você percebe que está entre 53 e 54 graus. Tá bom? Então, é aproximadamente 54 graus a medida desse ângulo aqui, tá bom? Então, é aproximada essa medida. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado aí a todos vocês. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita aí para se inscrever, dar o like, curtir, compartilhar e ajudar na divulgação do nosso canal, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau! No vídeo, nós tiramos as seguintes conclusões. 1. O transferidor tem uma base com dois extremos de 0 graus 180 graus e 180 graus 0 graus. 2. O transferidor tem um centro. 3. O transferidor serve para medir ângulos. Aí vem a questão. O que são ângulos? Ângulo é a abertura formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto, chamado vértice. Ele mede a rotação entre essas semi-retas. Sua unidade principal é o grau, escreve-se um zero pequeno no lado superior direito do algarismo. Um grau é a 360ª parte de um círculo, com o centro no mesmo vértice. Mas também pode ser medido em radianos, que se escreve rad. Então, como usar um transferidor para medir ângulos? De acordo com os nossos objetivos, começaremos com uma pergunta prática. Como usar um transferidor para medir 30 graus necessários no levantamento dos eixos x e y em axonometria isométrica? Primeiro passo: identificar o vértice e a primeira semi-reta. O vértice será o ponto onde vão cruzar todos os eixos. Segundo passo: colocar o centro do transferidor. O pequeno furo, ou marca, no meio da base. Exatamente sobre o vértice, naquele ponto onde se prevê cruzarem todos os eixos. E colocar o extremo de 180 graus, 0 graus. A linha que une o vértice a 180, 0. Sobre a reta.
Terceiro passo. De recordar que a nossa intenção é como usar o transferidor. Neste caso concreto, para construir levantamentos de 30 graus, necessários em exonometria isométrica. Então, estamos prestes a levantar o primeiro ângulo de 30 graus. No nosso exemplo, vamos levantar o eixo X. No lado direito, onde vai se localizar o eixo X, começa a contar no transferidor 10 em 10. 0, 10, 20, 30. Com um lápis, marca-se um ponto no lugar onde está 30. Quarto passo. Traça-se, com a ajuda da régua, uma linha que passa pelo ponto marcado a lápis. Assim, temos duas linhas. As semi-retas, uma da base e a outra recentemente traçada. Estas duas concorrentes num ponto. O vértice. Diz-se dessa maneira. A amplitude entre estas duas linhas é de 30 graus. Ou, o ângulo formado no vértice entre estas duas linhas mede 30 graus. Final. Acabamos de usar o transferidor para marcar e traçar o eixo X em uma representação em exonometria isométrica. Se quisermos continuar a traçar o eixo Y, é só posicionar o transferidor da mesma forma. Lembre-se que o transferidor tem duas escalas: 0 graus 180 graus e 180 graus 0 graus. Escolha a escala que começa no lado onde queremos. Assim, iremos escolher a escala do lado esquerdo e fazer o mesmo processo. Fim da apresentação.